verdadeiramente a tua palavra, Deus. Vivemos em tempos de muitas mentiras, ó Deus, de muitas palavras pregadas, ó Deus, que não provém do Senhor. Sim, mas que a Deus. tua palavra genuína, Deus, que é pregada aqui nesta igreja, ó Deus, possa fazer parte da tua igreja, possa Amém, fazer parte Senhor. dos teus filhos, ó Pai, possa fazer parte, ó Deus, do teu povo que reúne aqui nesse local, ó Pai. E que sejamos, ó Pai, realmente, ó Deus, espelhos, sejamos, ó Deus, testemunho com a tua palavra verdadeira em nossa boca, ó Pai. Que nós venhamos cada vez mais, ó Deus, praticar na tua palavra, ó Deus, Amém, fazer Senhor. aquilo realmente, ó Deus, que está na tua Bíblia, ó Deus. Sim, Deus. Por isso, ó Deus, nos orienta e que nós não venhamos, ó Deus, pegar nenhum outro caminho, ó Deus, que não seja aquele orientado pela tua palavra, ó Deus. Amém, Senhor. E que nós possamos estar firmes na tua palavra. Sim, E, ó Deus. Deus, é assim, ó Pai, prosseguir para o alvo Amém, que é Senhor. Cristo Jesus, ó Sim, Pai. Deus. Também, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, viver como primícias do Senhor, ó Pai. Sim, Pai. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para te servir, para ter Amém, servo Senhor. do Senhor aqui nessa terra, ó Pai. Que nós possamos, Deus, ter esse desejo no coração Sim, de fazer Deus. tudo aquilo, ó Deus, para agradar ao Senhor. E nós possamos, Deus, de manhã ser, ó Deus, aquilo primeiro, as nossas Sim, Deus. palavras, ser de agradecimento ao Senhor, ó Deus, por Senhor ter nos escolhido, ó Pai, para te servir, para estar na tua presença e para ser diferença aqui nessa terra, ó Deus. Por isso, Deus, que nós possamos ter essa consciência, que nós somos, Deus, escolhidos pelo Senhor, Pai, e que nós possamos fazer jus, ó Deus, a isso, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai, e continuar, ó Deus, fazendo a tua vontade, ó Pai, continuar, ó Deus, fazendo o teu querer em nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos, como igreja, ó Deus, andar nos teus caminhos, ó Deus, e ser grata ao Senhor por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos, em nome de Jesus, Amém. 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 O último pedido está comigo aqui, que é o 7, uso dos dons recebidos para a glória de Deus. Peço orientação para utilizar as boas dádivas que recebeu de Deus em serviço e amor ao próximo. Vamos orar então. Pai de amor, nós estamos aqui diante da sua presença e já colocamos vários pedidos aqui que estão relacionados ao texto que nós iremos expor, que é Tiago 1, do verso 16 a 18, que fala sobre a origem do bem. O Senhor é o autor e a fonte de todo o bem, e nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, e muitas vezes a igreja não reconhece a bondade do Senhor, embora nós cantemos várias vezes que o Senhor é bom, que Deus é bom, mas às vezes nós murmuramos, questionamos as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós queremos entender e descansar na soberania do Senhor, ó Pai. Não nos faça pessoas que murmurem, que questionem, mas que possam dizer, como o apóstolo Paulo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. A nossa alegria está no Senhor, ó Pai, não está nas pessoas. Assim como encontrei aquele irmão ontem, dizendo que estava decepcionado com o contexto eclesiástico, mas disse para ele que nós devemos olhar para Cristo, não para as situações, não para as pessoas, porque a nossa alegria é o Senhor. E o Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de estar aqui, e queremos usar os dons que o Senhor tem nos dado para a glória do Senhor, como forma de gratidão, para servir ao meu próximo, Pai, aquele que o Senhor colocou ao nosso lado, para servirmos juntos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. O Pai, fale conosco através da sua palavra que vai ser lida aqui mais uma vez, e que ela seja exposta com poder e autoridade, que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando ao coração do seu povo nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus, amém, amém. Queridos, abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1, nós leremos do verso 16 até o verso 18 apenas. Epístola de Tiago 1, 16 a 18. Epístola de Tiago, de 1, 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas
criaturas. Gostaria que você lesse novamente comigo apenas o verso 17. Vamos lá? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Queridos, muitas vezes as pessoas elas caem em tentação ou no pecado e podem querer culpar a Deus e não assumir a responsabilidade do seu próprio pecado. E podem questionar Deus: por que o Senhor me fez assim? Por que a minha natureza é inclinada ao pecado? E tais pessoas, quando procedem dessa forma, queridos, estão enganando a si mesmos, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E quando nós olhamos a ideia central desse texto que lemos, vai dizer que Deus não pode produzir aquilo que está no nosso coração, que é o pecado. O pecado é algo que está intrínseco à nossa vida. Por que Tiago, que é o irmão de Jesus, aquele que dirigiu o concílio de Jerusalém, ele escreveu essa epístola? Tem duas palavras-chave nesse texto: provação e tentação. O início do texto, Tiago está direcionando a sua epístola à igreja da diáspora, ou seja, a igreja que havia sido espalhada por causa da perseguição. E ele inicia o texto falando de algo que muitas vezes nós não queremos experimentar em nossa vida, que é a provação. E ele diz para nós que nós devemos ter motivo de alegria, passarmos por várias provações. E por que ele diz isso? Que uma vez que a provação em nossa vida ela é confirmada, Tiago ele vai dizer que o resultado dela será a perseverança. E a perseverança ela tem uma ação completa em nossa vida, para que nós sejamos aperfeiçoados e em nada sejamos deficitários ou deficientes. Isso que Tiago está dizendo. E vai dizer que se nós temos dificuldades para enfrentar a tribulação, a adversidade, a gente pode pedir a Deus que Ele nos dará sabedoria para enfrentar as dificuldades da nossa existência humana. Então, se alguém está passando tempos difíceis e não está sabendo lidar com elas, Tiago está dizendo: peça a Deus sabedoria, que Ele dá a cada um de nós de forma liberal e não impropera em nos conceder aquilo que nós pedimos. E depois ele vai tratar aqui para nós a origem do pecado. Ele vai dizer: bem-aventurado, ou mais do que feliz, aquele homem que suporta e persevera na aprovação. E uma vez aprovado, ele tem como recompensa receber a coroa da vida. Ele trabalha então primeiramente a ideia da aprovação. E agora ele vai dizer sobre a tentação, porque alguns da igreja primitiva, lá no início do século, entendiam que a aprovação que era dada por Deus, ela poderia transformar-se também em tentação. E Tiago vai defender dizendo que Deus não tenta ninguém, e nós somos tentados porque somos atraídos e seduzidos por aquilo que nosso coração produz. E quando existe atração, mais sedução, dará luz ao pecado. Mas ele vai dizer aos crentes que cada um é tentado por sua própria cobiça, quando ela lhe atrai e seduz, e diante dessa realidade ela vai conceber e dar luz ao quê? Ao pecado. E o pecado consumado, ou seja, concretizado, isso vai gerar a morte. Aí está a explicação do texto. E em sequência ele vai dizer que de Deus
nós receberemos apenas o bem, ou seja, o pecado, ou seja, o mal que nós recebemos é por causa da nossa própria natureza caída, que somos seduzidos pelo pecado, e esse pecado que é gerado pela tentação, que vai depois, uma vez consumado, irá gerar morte. Mas de Deus, nós receberemos tudo aquilo que é de bom. De nós vem o mal, de Deus vem o bem, aquilo que é bom. E é isso que Tiago está dizendo para nós aqui, queridos, nesse texto, né? Que Deus, Ele é o autor de boas dádivas, e as provas que nós experimentamos, elas visam o nosso amadurecimento, e Ele traz essa diferenciação entre provação e tentação. Provação, Deus permite provações para o crescimento e fortalecimento da nossa fé. Os versos 2 ao verso 4 que lemos. E essas provações são oportunidades para demonstrarmos perseverança, paciência em Deus. Tentação, a diferença. A tentação ao pecado, no entanto, não vem de Deus. Ela surge dos desejos desordenados do coração caído. Então essa diferença que Tiago, ele trata aqui nesse texto, né, sobre essas duas palavras. E ele vai nos dizer que toda boa dádiva e todo bom perfeito, onde? Lá do alto, descendo dos Pai das luzes, em que não existe variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Mas lá no verso 16 ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis com o quê? Você precisa diferenciar o que é provação, que vem de Deus, e a tentação que vem do nosso coração. Quando somos provados, é para o nosso aperfeiçoamento, e tudo que vem de Deus é bom, e tudo que vem do nosso coração é ruim, é trapo de imundícia. Então, nesse texto, nós encontramos a bondade de Deus, que Tiago está dizendo para nós, e que Deus, como autor do novo nascimento, que vem pela palavra de Deus, está lá no verso 18 que lemos, e a tentação vem da natureza humana e não de Deus, ele está dizendo para nós. E eu quero compartilhar apenas 3 verdades aqui com vocês sobre bênçãos que nós recebemos de Deus. A primeira coisa que você precisa entender sobre as bênçãos e da bondade de tudo que nós recebemos, seja o ar que nós respiramos, o sol que brilha, a providência de Deus, os livramentos que você recebe, tudo isso vem de Deus. Compreenda isso. Tudo isso vem de Deus. Prova isso, pastor Regis. Leia o verso 17. Vamos lá para o texto então. O verso 17 mais uma vez, vamos ler todos juntos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Tiago está dizendo para nós que tudo de bom que você recebe, sejam coisas terrenas, materiais ou espirituais, tudo vem do alto, vem do Pai das luzes para a nossa vida. Então nós temos que celebrar esse Deus, entender que dádiva, a boa e dom perfeito referem-se a presentes que Deus tem concedido a cada um de nós. E sabe qual é o maior presente que nós recebemos na nossa vida? Chama-se salvação. Deus é bom. Sabia que Deus poderia mandar todo mundo para o inferno? Sabia? Que da queda do que aconteceu lá em Gênesis 3, cada um de nós, como diz sempre minha sogra,
a gente deveria ir para o inferno de cabeça para baixo, né? Mas Deus foi bondoso, misericordioso. Lembra-se do que diz as Escrituras? Mas Deus, sendo misericordioso e provando o seu próprio amor para conosco, o quê? Ele nos amou e nos salvou. Lembramos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo que nós sejamos pessoas quebradas e não mereçamos a bondade de Deus, Deus tem derramado bênção sobre a nossa vida. E cadê o povo para agradecer isso? Cadê o povo para agradecer a bondade de Deus e reconhecer que toda a bondade e tudo que é bom nós recebemos é de Deus? Tiago está dizendo isso. E ninguém vos engane, ele está dizendo, meus amados irmãos, que as coisas ruins que nós vivenciamos é porque nós a buscamos. Ele fala sobre o pecado, ele começa com atração, e nós somos seduzidos, é como uma relação com uma mulher adúltera, que ela seduz o homem, e após essa sedução, a concepção do pecado, e o pecado vai gerar a morte. Ele está dizendo, então a nossa natureza vai produzir aquilo que é ruim. Então não digo que aquilo que vocês estão vendo de ruim, vem de Deus, vem de vocês mesmos, mas tudo que é bom, vem do alto. Ele fala sobre dádiva, dádiva é um presente. Ele fala sobre dom, o dom também é um presente que Deus tem nos dado. Ele fala que isso é do céu, e é concedido pelo Pai das luzes. Quando o texto diz que vem do alto, está dizendo que a origem é divina, não é? Está vindo de onde as bênçãos? Do alto. Está vindo de Deus, descendo sobre as nossas vidas. Tudo que é bom vem de Deus. Compreende isso? Tudo que é bom vem de Deus. Ele é a fonte última de tudo que é puro, bom e verdadeiro. É interessante que Tiago, ele chama Deus de Pai das luzes. Por que Pai das luzes? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Lembra-se de Gênesis capítulo 1? Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele criou as constelações, os céus, tudo que está lá em cima, aqui embaixo, foi Deus que criou. E Ele diz que esse Pai das luzes que criou tudo, e quando Ele cria tudo, Ele diz que tudo era bom. Lembra-se disso lá em Gênesis? E quando criou o ser humano, Ele diz que era muito bom. E Ele fala um texto aqui que nós somos as primícias da criação. Olha só, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus disse que você, naquele contexto de pureza, que nós éramos muito bom, revelando a imagem e semelhança de Deus. Deus é a fonte de tudo que é bom que existe em nossa vida. Tudo que você recebe vem de Deus. E a gente murmura mesmo assim, né? A gente reclama mesmo assim. Se está chovendo, a gente reclama, e a gente está precisando de chuva, não é? Se está quente demais, a gente reclama também. Se não tem ar-condicionado na igreja, a gente reclama. E tem irmãos lá na África que cultuam Deus debaixo de uma árvore. Se só tem ovo hoje, a gente reclama. E tem gente em alguns lugares que querem um ovo apenas para comer. Então a gente tem que ser mais grato a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossa vida, e entender que Deus é toda bondade. Tiago afirma que tudo que é bom provém de Deus, contrapondo a ideia de que Ele poderia ser a fonte de tentações ou males. Então, ele enfatiza que, sendo Deus, Deus é extremamente bom,
não poderia ser a causa direta ou indireta do mal moral. O mal moral é causada pelo nosso próprio coração. Queridos, a segunda verdade que nós podemos entender nesse texto sobre as bênçãos que recebemos, primeiro elas vêm de Deus, e devemos entender que as bênçãos que Deus nos dá, elas são contínuas. O que é contínuo? É todo o tempo, em todo momento, você está recebendo as bênçãos que Deus mantém a nossa existência. A palavra descendo, lá no grego, que Tiago usa aqui, quer dizer, que traz a ideia de continuamente fluindo de Deus, mostrando sua providência e cuidado constante por nós. Toda dádiva é boa e todo dom perfeito é do alto, descendo dos pais azuis. Então a ideia de continuidade, de a todo momento Deus nos abençoando. Deus abençoou a sua vida hoje? Deus tem abençoado a sua vida hoje? Tem. Então é contínuo. Lembra-se do que o salmista diz, que nós acordamos com a misericórdia de Deus, não é? Abrir os olhos é fruto da misericórdia de Deus. E a gente vai dormir com a sua fidelidade. Então, enquanto você repousa, Deus está cuidando de você. Enquanto você está aqui, ou na sua casa, ou no seu trabalho, nós temos o nosso irmão Ivan aí, que trabalha e tem uma profissão perigosa pelas estradas desse Brasil aí, tantos acidentes e incidentes que acontecem, certamente ele viu muita gente partir diante dessas estradas. Deus está preservando, irmão? Claro que está. Cada um de nós, até mesmo andar pela rua, atravessando uma rua, ou andando de carro, Deus tem cuidado de nós. Mas não podemos temer, se acontecer um incidente também, as bênçãos de Deus, elas não morrem, porque temos a promessa da eternidade. Se você morrer aqui agora, se você está em Cristo Jesus, você estará automaticamente na presença de Deus. As bênçãos de Deus, elas são perpétuas, são contínuas em nossa vida. Então a palavra grega usada para descer, que é katabainon, palavrão, né? Significa descer, ir para baixo, ou vir de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Deus fazendo isso, Ele derramando as suas bênçãos sobre a nossa vida. Você se lembra aqui que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1? Vamos lá nesse texto, Efésios capítulo 1, como é que Paulo começa esse texto? O verso 3, Efésios 1, 3, vamos ler todos juntos? Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos na região celestiais, em Cristo. Aí ele vai dizer no texto que em Cristo nós recebemos muitas bênçãos da parte de Deus, e dentre elas, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de você existir, Deus havia escolhido cada um de nós. Ele vai dizer para nós que Ele nos predestinou também, que nós somos remidos, está lá no verso 7, e tudo isso para o louvor de sua glória. Olha só que bênção. Então Tiago está dizendo para nós, todo mal moral que nós experimentamos em nossa vida não vem de Deus. A causa do mal moral vem do nosso coração, mas tudo aquilo que nós experimentamos de bom vem de Deus, e essas bênçãos de Deus são contínuas em nossa vida. Elas são derramadas todos os dias, em todos os momentos, em cada segundo. Neste momento nós estamos sendo abençoados por Deus, neste momento. E quem não veio, está perdendo, né? Quem não veio está perdendo das bênçãos de ser alimentado por Deus. E queridos, nós devemos entender que devemos
confiar nesse Deus que cuida de nós. Não apenas cantarmos que Deus é bom, que a gente canta, mas ser grato a Deus pela sua bondade em nossa vida. Sermos gratos a Deus pela sua bondade em nossa vida. Então, sobre as bênçãos que nós recebemos, a primeira verdade é que ela vem de Deus. A segunda verdade é que elas são contínuas em nossa vida. E a terceira verdade é que elas são imutáveis. Elas não mudam. Quando lemos aqui o verso 17, no final dele, Tiago ele escreveu o seguinte para esses irmãos: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então ele está falando sobre a imutabilidade das bênçãos de Deus. O que Deus prometeu, Ele vai fazer, porque está falando sobre o caráter de Deus. Deus é imutável. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Ele será diferente? Deus será diferente amanhã? Não, Ele é imutável. Então não existe variação ou sombra de mudança em Deus. Então, toda bênção que nós recebemos vem de Deus. Essas bênçãos são contínuas sobre o seu povo. Além de serem contínuas, elas são imutáveis, porque não existe variação de mudança. Então a imutabilidade de Deus é um dos seus atributos essenciais, que significa que Deus não muda. O seu caráter, sua vontade, suas promessas permanecem para sempre. As promessas de Deus permanecem para sempre. Abra sua Bíblia então lá em Hebreus 13, verso 8. É o texto que nós acabamos de citar para vocês. Hebreus 13, verso 8. Leia para nós. Jesus Cristo é o mesmo. Olha só, está dizendo o quê? Ele muda? Ele não muda. Ele não muda. O que Ele prometeu lá em Gênesis, após a queda, Ele tem cumprido isso na história humana. Ele disse que cuidaria da família da aliança. Ele não cuidou? Nós estamos estudando aqui em Gênesis, o livro de Gênesis. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a mesma aliança que Ele fez com o passado, cuidando desse povo, Ele tem cuidado de nós também. Então Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é fiel em todas as épocas, independente do ser humano. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel. Não existe nele variação de mudança. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, querido, a imutabilidade de Deus também se reflete nas bênçãos que Ele nos oferece. Como Ele é constantemente fiel, nós temos segurança em Sua presença, segurança das promessas que Ele tem para a nossa vida, e que certamente do tempo dEle, Ele cumprirá. E a imutabilidade de Deus também nos faz descansar no meio das provações. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, da mesma maneira que Ele tratou de Davi, nós lemos aqui o Salmo 25, não lemos? Que Davi diz que a intimidade do Senhor é para que os temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não mudou. Então, se você não tem intimidade com Deus, é porque você não tem Deus. Então nós precisamos aprender, queridos, a olhar para essa epístola de Tiago e entender que o mal moral que nós recebemos é fruto do nosso coração. Mas tudo aquilo que é bom vem do alto, vem de Deus, de forma contínua e imutável, porque Deus não muda.
E em Jesus nós vemos a perfeita expressão da bondade de Deus, não é? Jesus é a perfeita expressão da bondade de Deus. Porque se Jesus não tivesse encarnado há 2000 anos atrás, onde eu e você estaremos? A maior prova do amor de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior demonstração da bondade está na encarnação, está em Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E por isso nós podemos dizer que Deus é bom. Deus é bom. Tudo que você recebeu até o dia de hoje, até esse momento, de bom, vem de Deus. E essas bênçãos são contínuas e são também imutáveis. Mas o maior presente e manifestação da bondade de Deus para conosco é a encarnação do seu Filho Jesus, que veio ao mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Então tem um tempo de gratidão a Deus pela sua bondade. Vamos exercitar isso, né? Então você poderá permanecer sentado se você quiser, mas você tem um tempo para agradecer a bondade de Deus na sua vida. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer crer no amanhã, porque Ele vive. Temo não há, mas eu bem sei, que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vive está. E
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos ficar aqui à frente, queridos. Vamos estar encerrando essa reunião de oração nessa noite. Os irmãos têm algum motivo? A gente está orando e encerrando. Sim, pela aposentadoria da Leila. Amanhã nós iniciaremos os nossos cultos lares, começa na minha casa, e faremos de 15 em 15 dias. E depois teremos também o culto da casa, dia 28, na casa da Marilza também, né? Das mulheres que estarão lá também. É o café, não é isso mesmo? Então, orar para que a igreja se envolva, participe e seja um momento de bênção para a vida da igreja. E temos mais um grupo de irmãos que vão iniciar o discipulado comigo na terça-feira. São 6 irmãos que estão frequentando a igreja, que começarão aí para serem recebidos então como membros da oitava. Deus tem dado aí um crescimento exponencial, recebemos um grupo grande, né? E agora mais irmãos, serão quase 20 pessoas esse ano. Então, louvados a Deus, né? Por isso, Deus tem sido bom. Então, pedir ao Wagner que ore encerrando então, e por esse pedido. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, Pai, ela está se cumprindo, ó meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque aqueles, ó Pai, que perseverar, meu Pai, serão salvos, ó Deus. Por isso, Pai, nós nos alegramos, ó Deus, por esse momento tão especial, Pai, de oração. Momento, Pai, que nós compartilhamos aqui problemas, ó Pai, dificuldades, motivos de oração. Ó Pai, agora nós colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos, esses irmãos que vão estar fazendo, dando início a esses discipulados. Obrigado, Deus, porque enquanto muitos abandonam, ó Pai, muitos procuram, ó Pai. E nós Te louvamos por isso, ó Pai. Por isso, ó Pai, abençoa a vida do pastor, ó Pai. Abra o entendimento daqueles irmãos que vão ouvir a Tua voz, que vão estar ali com os corações abertos para poder ouvir, ó Pai. Fica conosco, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Pai, porque ainda há tempo, ó Pai. Por isso, ó Pai, que nós nos alegramos, ó Pai. Leva para os nossos lares, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, nos retornarmos domingo pela manhã, domingo à noite, para ouvir mais a Tua palavra, Pai. Pai, nós oramos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrados e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.